Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês as coisas mais inusitadas que já aconteceu comigo na minha carreira de modelo. Que eu tenha passado pelas piores coisas, nem pelas coisas mais inusitadas. Em tudo que eu já passei, eu peguei assim as que eu considero mais inusitadas. Inusitadas porque eu não sei a palavra que eu uso na real. Eu não sei se é mais louca, pior situação. Primeira, esse foi um desfile do São Paulo Fashion Week, tá? Eu não fiz esse último São Paulo Fashion Week. Uns 4 anos atrás eu acho que foi o último Fashion Week que eu fiz. E teve esse desfile. No ano anterior eu recebi minha agenda e tinha desfile. Eu já tô lá no line-up do desfile, já provei a roupa do desfile. Tudo certo. Chegamos no backstage. Eu tava pintando a cara das modelos do vermelho, mas não só cara. Braço, perna, tudo vermelho. O avatar vermelho. Você entrava, velho, eu só via a cara das modelos assim, ó. Me pintaram de vermelho. Até aí, ok. Não é uma das melhores coisas, né? Mais confortáveis coisas de se fazer. Acabou o desfile. A gente voltou, não tinha mais ninguém no backstage. E no São Paulo Fashion Week tem uma coisa que se chama cruzamentos. Quando uma modelo tem mais de um desfile por dia. Geralmente muitos desfiles por dia. E aquele era o meu caso. Eu tinha 4 ou 5 desfiles naquele dia. Os cabeleireiros tinham ido embora. Os maquiadores tinham ido embora. Entendeu? Tinham vazado. Não tinha ninguém pra tirar a maquiagem, a tinta vermelha do corpo das meninas. Eu tinha que correr, entendeu? Eu acho que era inverno porque tava frio. Eu lembro que tava frio. Se saía na tenda do São Paulo Fashion Week, era meio que um tanque. E tinha 2 ou 3 mulheres, senhoras, ajudando as meninas a se lavarem com água fria da torneira. As meninas peladas, gritando, chorando de frio. Com as senhoras esfregando elas com um pano de chão. Esfregavam as costas com água gelada pra sair a tinta. E você vê aquele rio, assim, de tinta vermelha saindo. Eu fiquei chocada. Assim, foi, acho que uma das piores situações que eu já passei na minha vida, assim. Acho que eu tinha uns 17 anos na época. Essa foi em Singapura. Call time era às 7 da manhã. Eu lembro que a gente fotografou a manhã inteira. Deu 2 da tarde, a gente tava fotografando ainda. Aí passou um pouco de 2 da tarde, parou, chegou o almoço. Chicken rice, a comida tradicional de Singapura, entendeu? Chegou aquele cheiro de frango, cheiro de arroz. Era outra modelo, a gente se olhou assim. Eu adoro comida, velho. Sempre adorei comida. Aí eles começaram a se servir, né? Fotógrafo, stylist, maquiador. E eu com outra modelo, a gente ficou ali esperando, né? Eis que o stylist vira pra mim com um copo de salada de fruta. Models Food. Mano, não chega pra mim às 2 da tarde com um copo de salada de fruta e fala Models Food, velho. Eu sou uma pessoa, eu tenho fome, entendeu? Eu fiquei tão puta, eu tava com tanta fome, gente, sério. Eu queria jogar aquela salada de fruta na fuça dele, vocês não estão entendendo. Óbvio que eu não joguei. Se você é modelo novinha, assim como eu já fui, bem inocente, bem sem me impor, eu sei como é se sentir assim. Então, a dica que eu dou pra vocês é: se imponham, vocês merecem respeito. Nós merecemos respeito. Claro, tu não vai xingar a pessoa também, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Tem muita coisa errada ainda acontecendo, que essas pessoas que estão no poder e que se sentem acima de modelos, que se sentem acima de qualquer pessoa, não é certo. Eu acho que todos somos iguais e não tem que ter essa coisa de poder. Situações inusitadas, essa eu preciso falar porque é sobre o mercado de modelos no Japão. Se tiver um modelo aqui que estiver indo pro Japão, precisa saber disso. Você fica numa van, basicamente, todos os dias dentro de uma van, indo pra cast. Geralmente começa 1 da tarde. 1 da tarde, teu booker chega na tua casa, te leva pra começar a fazer cast. Você e mais um monte de modelo da tua agência, entendeu? Todo mundo assim, ó. Indo pro cast, parando. Indo pro outro cast, parando. Você não tem o cast, fica no carro. Se tem o cast, você desce junto. Aí tem outros bookers da mesma agência. Se eles se encontram no mesmo cast, o outro booker tem uma modelo que tem um cast que você tá num outro carro, você também tem, você troca de carro e aí você vai pra aquele cast, entendeu? É o dia inteiro assim, você fazendo tour dos cast em Tóquio. Se você trabalha, você acaba o trabalho, você vai fazer cast. Às vezes termina 8 da noite, às vezes termina 10, às vezes termina 11. Eu tive 3 semanas no Japão que eu tava dormindo 3 horas por dia, cara. Eu tava um zumbi. Eu não sabia mais quem eu era. Você perguntava: Hi, how are you? What's your name? Eu olhava pra pessoa assim:
Eu andava no carro assim, ó. Esse dia eu tinha que estar às 4 da manhã na minha esquina ali de casa, pro cliente me encontrar com a van na esquina pra ir até a locação do trabalho, com todo mundo. 3h59 eu tava no elevador. Deu 4 horas, eu tava no elevador ainda, descendo. 4 da manhã. Meu telefone toca. Luísa, where are you? O cliente ligou pra ele às 4 da manhã, porque eu não estava lá às 4 da manhã. Eu tinha acabado de fazer, gente, tinha acabado de fazer 4 da manhã, velho. 10 segundos tava ali, não interessava se trabalhava até meio-dia, se trabalhava até 3 da tarde, se trabalhava até as 6. Terminava o trabalho, meu booker passava no meu trabalho pra me pegar e pra ir pra cash até as 11 da noite. Foi bom, velho, o Japão é bom, as pessoas são foda lá, entendeu? Elas são respeitosas, elas cumprem as coisas, elas não trabalham pra viver, elas vivem pro trabalho. Realmente, lá que eu aprendi muita coisa assim na minha carreira. Geralmente por isso que as agências mandam meninas na primeira viagem para o Japão pra adquirir pontualidade, experiência como modelo, né, como profissional, e também porque lá eles não falam muito inglês, então você tá ali junto com todo mundo, entendeu? Você tá ali aprendendo com todo mundo, você tá ali falando meio errado, meio com sotaque estranho ali. Isso também foi em Tóquio, foi a primeira vez que eu fui pra lá. Foi o primeiro ou segundo dia que eu tava no Japão. E, velho, eu tava voltando pra casa e eu não tinha internet. E eu fui, tipo, meio que decorando as ruas, assim. Aí eu cheguei na minha rua, velho, tava anoitecendo já, e eu não lembrava onde que era a minha casa. Simplesmente não lembrava onde era a minha casa, velho. Todas as casas eram meio iguais. Sabe quando tem vários chalezinhos igual, assim? Eu fiquei, tipo, testando a minha chave em todas as casas daquela rua para ver qual porta abria com a chave, velho. E aí eu achei minha casa, entendeu? Não foi legal, não. Fiquei apavorada. Achei que eu ia morrer no Japão, perdida na família. Nunca mais ninguém vai encontrar. Esse foi na Paris Fashion Week, velho. Eu suo muito, já falei aqui que eu suo muito, né? Então eu peguei esse desfile e tinha que usar uma sapatilha, um sapatinho, assim, que ele era aberto atrás. Então era só na frente, sabe? Só na frente, assim. E acabou que já era pra gente ficar na fila pra ensaiar e não deixava a gente ficar sem o sapato, tinha que ficar com o sapato. Enfim, foi ficando com o sapato. Chegou a hora do desfile, velho. A minha hora de desfilar, meu pé tava suando tanto, mas tanto. Entrei na passarela, velho, já pensei, fudeu. Fiz assim com o meu pé, pra agarrar assim na ponta, sabe? Eu fui andando com o meu pé assim, a passarela inteira, devagar. Não para com essa treta, tá? Desculpa. Isso eu mostrei no vlog meu, quando eu cheguei em Paris. Eu cheguei e eu já fui direto do aeroporto pra agência, deixei minhas malas na agência, tava toda suada, toda nada a ver. Troquei de roupa na agência e fui direto pra cash. Detalhe, eu esqueci o meu adaptador do carregador, então eu não tinha como carregar no celular. Eu não tinha um chip de celular. Eu fui em 3 lojas e nenhuma loja tinha chip de celular. Resumindo, eu tava tendo que ir pra 12 castings sem internet, sem carregador do celular. Eu tive que pegar um mapa, velho, e ir seguindo pelo mapa. E eu tive que marcar todos os castings que eu tinha numa folha de papel. Eu também com a folha de papel com os castings, ia vendo o nome da rua, vendo no mapa e tinha que me virar, entendeu? Foi tão estressante, cara. Eu fiquei o dia inteiro fazendo isso, cheguei em casa, não tinha deixado uma chave pra mim do meu apartamento. Cheguei em casa às 7 da noite, fiquei até às 10 esperando, acho que foi isso. Fiquei umas 3 horas esperando lá de fora, sentada no frio, velho. Toda vez que eu vou pra Paris acontece alguma coisa, velho. Eu não entendo Paris. Eu sou legal, entendeu? Ai, ai. Até calor agora, velho. Isso que eu vou contar agora é inacreditável. Primeiro eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Qual foi a mais longa viagem que vocês já fizeram na vida de vocês? A minha foi 3 dias de viagem, tá? Quando eu tava em Tóquio, eu resolvi que eu ia pra Austrália. Não foi, eu fui do Brasil já pensando, depois de Tóquio eu vou pra Austrália. Não. Em Tóquio eu decidi que eu queria ir pra Austrália, porque era bem perto de Tóquio da Austrália, então era uma ótima estratégia. Então, a minha passagem Brasil-Tóquio, Tóquio-Brasil, já tava comprada desde o início. Então, quando eu resolvi ir pra Austrália, eu fiquei 2 meses lá. Depois de 2 meses lá, eu ia voltar pra Tóquio pra pegar um voo de Tóquio pro Brasil. E o que aconteceu? O que a Luísa fez? A Luísa perdeu o horário e perdeu o voo de Austrália pra Tóquio. Era pra eu ter acordado 3 da manhã, velho. Eu abri o olho, tava dia. Meu Deus, meu voo. Olhei no relógio, 8h30. Entrei em desespero. Comecei a ligar pro meu booker, comecei a chorar, comecei a gritar, comecei a fechar minhas malas. Não que burra, né? Eu vou fechar as malas 3 da manhã. Eu sou dessas, entendeu? Tenho que levantar 1 hora antes porque eu preciso fechar as malas antes de sair. Não posso fechar as malas um dia antes. Não, tem que fechar as malas 1 minuto antes de sair. Cheguei no aeroporto, e isso era 9h15 da manhã, tá? Falei pra mulher, moça, perdi meu voo. Você pode me colocar no próximo? Que horas era seu voo? Cara, esse aqui. Esse voo saiu 6h30 da manhã. As pessoas gostam de fazer se sentir mal, né, velho? Elas gostam de cutucar ferida, entendeu? Toda pessoa que eu falava me olhava com aquela cara. Teu voo é 6h30 da manhã.
E ela falou assim, pode comprar uma outra passagem. Eu falei, ah, beleza, quanto é? $1.000. Queria chorar. Eu consegui achar um voo por $1.000. Numa outra companhia X, que eu nem lembro o nome, que fez a conexão na Tailândia. Gastei $1.000 pra comprar esse voo. Isso era 9 da manhã, tá, gente? 9:30 da manhã. O voo pra Tailândia era às 4 da tarde. Eu podia levar bastante bagagem, que eu lembro. E nesse voo que eu comprei, a bagagem era tipo metade da que eu podia levar permitida. Então, resumindo, eu tinha o dobro de bagagem e eu ia ter que pagar o dobro da bagagem, entendeu? Meu, ia dar, tipo, muito caro. Ia dar, tipo, quase $1.000 de bagagem, de excesso de bagagem, porque eu ia levar mais que o dobro. Eu não tinha dinheiro, eu não queria mais gastar dinheiro, eu tinha pagado $1.000 pra voltar, porra, velho. Mano, eu comecei a abrir minhas malas no aeroporto, assim, colocar cafeteira na minha bolsa, sapato na minha bolsa. Aí eu fui na fila, calculei ali o negócio, entendeu? Fui com a outra mulher. Sou estrangeira, quero voltar pra minha casa, não tenho dinheiro. Meu, eu chorei tanto. A moça deixou eu passar quase $1.000 de bagagem for free. Eu tinha uma vela da Austrália que eu ia levar pra minha mãe e eu dei pra ela, porque ela foi meu anjo, assim, ela me salvou, velho. E lá fui eu pra minha jornada. Peguei o voo às 4 da tarde para a Tailândia. Acho que foi umas 7 horas de voo até a Tailândia. Cheguei na Tailândia, fui para Tóquio. Mais umas 7, 8, 9 horas de voo. Cheguei em Tóquio às 8 da manhã. O meu voo era às 9h45 da noite. Eu passei o dia inteiro no aeroporto de Tóquio, comendo sushi, ficando naquelas cadeiras de massagem que eles têm no aeroporto. Então não foi tão ruim assim. 9h45 da noite peguei meu voo para Abu Dhabi. 11 horas de voo. Cheguei em Abu Dhabi depois de 11 horas, velho. Eu não aguentava mais. Eu já tava estressadíssima. Eu não aguentava mais ficar em avião. Cheguei em Abu Dhabi, fiquei 4 horas em Abu Dhabi. Peguei meu último voo para São Paulo, para o Brasil. 14 horas. Foi o pior voo da minha vida, cara. Eu não tinha mais opção de sentar e deitar, entendeu? Eu dormia, eu acordava. Será que a gente já chegou? Ó, 8 horas pra chegar. Eu não aguentava mais. Aí, até hoje, quando eu vou deitar, eu faço assim. No banco da frente sempre tem um saquinho, né? Eu coloco meu pé no saquinho e eu durmo assim. Falam que é a melhor posição pra se dormir. Mas nem isso tava adiantando mais, entendeu? Esse foi o dia que eu inventei essa posição de dormir e que eu não dormi at all. Cheguei em São Paulo depois de 14 horas, era 4:30 da tarde em São Paulo. Isso já fazia quase 3 dias que eu tava viajando. Meu voo para Curitiba, que é de onde eu sou, era às 9h45 da noite. Peguei meu voo para Curitiba, cheguei em Curitiba às 11 da noite. Cheguei em casa meia-noite, dormi por 3 dias. Espero que vocês tenham gostado, gente. Deixa aqui nos comentários sugestões que vocês têm para os próximos vídeos. Fiquem ligados lá no meu Instagram. Às vezes eu coloco tópicos de vídeo lá pra vocês voltarem, escolherem, perguntas, enfim. Quem não me segue, eu vou deixar meu Instagram aqui em cima. E esse aí, um beijo. E o trem veio para dizer tchau também. Em todo momento, né? O trem nunca sai do vídeo. Desculpa. Vou mostrar pra vocês, ó. O ar-condicionado fica aqui na janela, então a janela tem que ficar aberta. E o trem ali, ó, tá vendo? A janela tá suja pra cacete, tá? Tem que lavar essa janela, eu sei. O trem toda hora, velho, ó. Passa um, aí ele vai parar, ó. Daqui a pouco vai vir outro daquele lado pra cá.